Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ângulos, certo? Bom, segundo a sua definição, ângulo é uma abertura determinada por duas semi-retas de mesma origem, certo? As semi-retas são chamadas de lados e a origem chamada de vértice. O que quer dizer tudo isso? Eu tenho aqui duas semi-retas que vão ser as laterais, os lados do meu ângulo, certo? Tem uma semi-reta que tem o ponto A e tem uma semi-reta que tem o ponto B. A origem que ele fala aí, o vértice, é justamente o encontro dessas duas semi-retas, que vai ser determinado pelo O. Tudo isso eu vou usar para determinar o nome do meu ângulo. Então, o nome do meu ângulo vai do ponto A, passa pelo O e vai para o ponto B. Então, meu ângulo é o AOB, certo? Para a gente medir o tamanho de um ângulo, a gente usa o transferidor, que é essa ferramenta que vocês provavelmente já conhecem. E como é que a gente faz para medir um ângulo? Primeiro, você sempre vai centralizar o meio do seu transferidor, esse cantinho aqui, ó, deixa eu marcar ele. Marcar de azul. Esse centrinho aqui, ó, você vai centralizar com o vértice do ângulo. E aí a gente faz o seguinte, você vai ter o ângulo AOC, que vai ser determinado pelo lado A e vai até o C, não é isso? Para você saber a medida desse ângulo, basta você fazer o maior, que é o 20, aí o lado C, menos o menor, que é o A, que dá 0 graus. Então, 20 menos 0 dá 20 graus. Então, o ângulo AOC vai medir 20 graus. Outro exemplo aqui, tá logo os dois. Os outros exemplos é quando eu tenho COD, COD, certo? E que eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o maior, que é 70 aqui, ó, menos o menor, que é 20. Então, COD vai me dar 50 graus. O terceiro ângulo, DOG, da mesma forma. Eu vou ter 70 no D, 150 no G. Fazendo a diferença, o maior menos o menor, vai me dar 80 graus, certo? Então, para você usar o transferidor, é simples dessa forma. Basta centralizar com o vértice e fazer a diferença entre os lados. Agora a gente vai falar sobre ângulos consecutivos. E a definição dele é muito simples. A definição diz o seguinte: todos os ângulos que têm um lado e um vértice em comum são chamados de ângulos consecutivos. Perceba que nesses dois exemplos eu tenho um lado, deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse lado aqui, ó, pertence tanto ao ângulo azul quanto ao ângulo verde. E o vértice também pertence aos dois. Da mesma forma, nesse outro caso aqui, ó. Esse lado pertence tanto ao azul quanto ao verde. E o ângulo também pertence aos dois. Nesses dois casos, eles são ângulos consecutivos, certo? Ângulos adjacentes é parecido. A única diferença aqui é que eles nunca vão dividir o mesmo espaço. Como assim, professor? Perceba o seguinte, ó. No ângulo azul, eu tenho alguns pontos aqui dentro. Eu tenho o ponto K, ponto L, ponto M. E esses pontos só estão no azul, eles não estão no verde. Assim como os pontos que estão no verde, ó, só estão no verde. Isso quer dizer que dois ângulos que não possuem pontos internos em comuns são chamados de ângulos adjacentes, certo? Então, novamente, eles têm que compartilhar o mesmo lado, têm que compartilhar o ângulo, mas eles não podem compartilhar os seus pontos internos, certo? Que são esses pontos que a gente marcou aqui anteriormente.
Então, um exemplo aqui de um ângulo que não é adjacente. Perceba que, se eu marcar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, vamos chamar ele de A. O A pertence tanto ao verde, que é grandão, quanto ao azul. Então, nesse caso aqui, ele não é adjacente, certo? Ângulos complementares e suplementares. Os complementares, o ângulo complementar é quando eu tenho dois ângulos que, ao somar os dois, eu vou ter um novo ângulo de 90 graus. Então, perceba aqui que se eu pegar AOC e somar com COB, quando eu juntar os dois, eu vou ter um novo ângulo AOB de 90 graus. Ó, quando eu pegar esse daqui e somar com esse, juntar mesmo, eu vou ter um novo ângulo de 90 graus. Certo? Os suplementares é a mesma lógica, só que a diferença é que agora eu vou formar um ângulo de 180 graus. Então, tanto nos complementares quanto nos suplementares, eu vou olhar para a medida dos ângulos. Perceba que aqui 30 mais 60 dá 90, então eles são complementares. Aqui 75 mais 105 dá 180, então eles são suplementares. Eu sempre vou olhar apenas para a medida do ângulo. Bissetriz. Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida, certo? Que são o que a gente chama de ângulos congruentes. São ângulos que têm a mesma medida. Então, perceba aqui que eu tenho o ângulo AOB. Deixa eu marcar aqui de vermelho. Tenho esse ângulo, ó, certo? AOB, e que ele todo mede 40 graus. Quando eu passo a minha bissetriz aqui no meio, que tem aí o ponto C, eu estou dividindo em duas partes iguais, onde cada uma vai ter 20 graus. Então, perceba que eu tenho dois novos ângulos, AOC e COB, onde os dois são exatamente a metade do ângulo original, certo? Só que aí a gente se esbarra com um probleminha que é muito simples de resolver. Quando o meu ângulo é par, eu consigo dividir por 2, e aí eu vou ter dois ângulos novos com as medidas inteiras. Quando a medida do meu ângulo é ímpar, vai dar um número quebrado. E aí, quando a gente trabalha com ângulos, isso não é muito interessante. Como é que a gente soluciona? Simples, ó. Eu tenho aqui que esse ângulo AOB, esse ângulo todo, ó, AOB, ele mede 75 graus, certo? E quando eu dividir por 2, vai dar 37,5. Eu não quero que fique vírgula 5, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a subdivisão do grau. Como é que isso funciona? Bom, o grau ele funciona da mesma forma que as horas. Uma hora tem 60 minutos, não é verdade? Um grau também vai ter 60 minutos, certo? E aí, usando esses 60 minutos, que a gente vai substituir esse número quebrado. O que a gente vai fazer? Se um grau mede 60 minutos, a sua metade vai valer 30, certo? Então, a gente vai trocar esse 0,5 por 30 minutos. Sendo assim, ó, cada ângulo vai ter 37 graus e 30 minutos, ok? Como na bissetriz eu sempre vou dividir por 2, o máximo que vai aparecer aí é 0,5. Nesse caso, vocês já sabem como fazer a substituição. Bom, gente, essa foi a aula. Espero que eu esteja contribuindo para o estudo de vocês. E até a próxima. Valeu!